Apareceu mensagem de gravação para vocês? Sim, Sim. sim. Tá bom. Então, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. É, muitos de vocês eu já conheço, nós já conhecemos, né? Mas hoje a gente passa por uma etapa importante do nosso processo de construção do Programa Brasileiro de Relato Empresarial em Adaptação Climática, que é o processo de lançamento da consulta pública. Então, eu vou contar um pouco. Nós temos aqui hoje, nessa reunião, pessoas que participaram de tudo isso, dessa história, né? Mas também temos convidados, que estão aqui conhecendo esse programa pela primeira ou ouvindo por uma segunda, terceira vez. Então, acho importante, retomar um pouco do que aconteceu e por que que a gente propôs esse programa, né? Como ele foi, criado. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo a tela cheia? Não, gente, Sim, sim, assim? sim. Ah, então, então, como eu comentei, esse é o Programa Brasileiro de Relato Empresarial em Adaptação Climática. É um programa que nós idealizamos no final do ano passado, no GVSES, e começamos a colocar em prática esse ano, né, em 2025. Então, temos várias instituições e organizações que participaram desse processo, mas eu queria fazer um agradecimento ao patrocínio da Caixa, Braskem, CNI, Copel, também apoio institucional da Race to Resilience, Pacto Global, IBGC, Fiesp, Sebrae, Sebedes, WRI Brasil, Sebraban, BNDES e o Ministério do Meio Ambiente. A gente também teve outros parceiros importantes, INPE, inclusive, que está aqui com a gente hoje. E eu também queria fazer um agradecimento à nossa equipe, né? Que está aqui. Não é todo mundo que vai falar hoje, mas estamos aqui nessa reunião. Eu, a Gabriela Allen, Natália, Mariana Nicoletti, Gabriela Rocha, o Igor. A Isabela não está, mas participou bastante do processo, hoje ela não pôde estar, e a gente tem um novo integrante, que é o Samir, que também está aqui nessa reunião. Vocês vão encontrar com ele ano que vem no lançamento desse programa. E aí, acho que a maioria nos conhece, mas para quem não conhece ainda, nós somos o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, que é um espaço que atua há mais de 20 anos na articulação, geração de conhecimento, compartilhamento, de conhecimento, realização de pesquisa. Enfim, a gente atua em vários campos da agenda da sustentabilidade, que é um pouquinho desse grupo. Aliás, somos parte desse grupo, né, do FGV-SES. Hoje a gente vem falar de um tema específico, né? A gente tem um objetivo aqui nessa reunião para falar sobre esse programa brasileiro de relato empresarial em adaptação. Então, como eu comentei, eu vou apresentar novamente, peço, né, paciência de quem já conhece, mas a gente vai repassar por alguns pontos importantes desse programa, para depois comentar também um pouco sobre a estrutura das diretrizes que a gente criou ao longo desse ano, e no final informar sobre a consulta pública que está sendo lançada hoje. Então, hoje também, essa reunião é uma reunião de marco, iniciamos esse processo, né, de ouvir, então, é, quem quiser contribuir, sobre essas diretrizes, né, sobre aquilo que a gente criou conjuntamente. Então, o que que é o programa brasileiro? Acho que eu vou contar rapidamente a nossa trajetória de uma maneira bem descontraída, tá, gente? A gente sentou um dia, começou a conversar e falou, gente, a gente tem, né, o GHG, que é nosso, assim, nosso programa de mitigação, que tem crescido tanto, é tão relevante para as empresas fazerem seus inventários corporativos e começarem ou entenderem por onde pode começar o seu processo de gestão e emissões. Mas
E a adaptação, né? A gente já vem numa provocação de trazer adaptação de novo para as conversas com as empresas desde o ano passado. Não, mas e a adaptação? Onde é que a gente consegue informações centralizadas de adaptação? E a gente foi pesquisar, foi olhar e sentimos essa falta. E achamos que como é que a gente pode, então, criar um espaço, um lugar ou um programa que consiga reunir diferentes, as informações empresariais em adaptação, mas não olhando apenas para uma fase do ciclo, né, de gestão que acontece nas empresas, mas para a gente ter uma visão geral daquilo, que acontece em adaptação, desde aquele diagnóstico de risco inicial, riscos e oportunidades, até entender se a empresa ela tem um processo de gestão bem estruturado, né, e consistente, e chegar lá no nível, né, nosso desejo é chegar no nível das medidas de adaptação, então que a gente possa visualizar o que está sendo implementado, quais são os projetos que estão em andamento, né, saber algumas características deles, para então entender qual é esse ambiente de adaptação empresarial no Brasil. Isso ela veio, né? Isso vem também de um contexto mais amplo em que outras coisas estão acontecendo aí, né? Então a gente tem a COP30 agora, em que a adaptação é tema é, central, vamos dizer assim, né? Primordial. Então, com a oitava carta é, da presidência dizendo da importância do tema, levantando a necessidade de articulação, de olhar para o território, enfim, de mudar um pouco as bases do nosso pensamento para entender a adaptação nesse contexto. Então, tem essa conversa, né, essa negociação internacional que também tem olhado para isso. A gente teve alguns movimentos bastante importantes, né, a taxonomia brasileira olhando para isso, o Plano Clima com uma parte específica para adaptação. A gente teve a CVM adotando as diretrizes lá do IFRS S2, incorporando isso numa resolução para, então, divulgação de riscos e oportunidades materiais do ponto de vista financeiro. Enfim, a gente tem muita coisa acontecendo nesse momento e acho que a gente veio bem a calhar com esse programa, justamente porque é nele que a gente quer poder criar uma plataforma que reúna informações empresariais que possam ser acessadas aí por vários públicos. Então, o que que é esse programa, né? Vocês vão ver no próximo slide vários componentes, vários pacotinhos que a gente vai montar ao longo do tempo para criar esse programa, mas ele é um conjunto de atividades, ferramentas, estratégias que vão olhar, então, para um relato padronizado e consistente em adaptação climática. O objetivo é a transparência, não só isso também. é, o objetivo é a gente poder criar um lugar único de consulta em que tanto os usuários como os relatantes, e daí a gente entende que os relatantes são as empresas, mas que as empresas também são usuárias de informação, que elas possam buscar ali na plataforma informações de seus pares, buscar informação de territórios em que elas atuam, buscar possibilidades de sinergias, inspiração e benchmark, por exemplo, também para conduzir seus processos de adaptação. E aí a gente tem, esse programa tem algumas características, né? Alguns objetivos mais específicos, que a partir, então, dessa provocação do relato, dessa organização de informações de uma forma bastante estruturada, o objetivo é apoiar, então, as empresas a integrar esse tema, essa agenda de adaptação na sua estratégia, nas suas operações, nos seus processos e atividades. A partir do momento também que a provocação é para que o olhar de adaptação ele esteja nas cadeias, além da organização, nas cadeias de valor e também no território, é promover, então, uma resiliência, não só da empresa, mas daquele contexto que ela está inserida. E aí, né, diante desses macro-objetivos, a gente tem objetivos específicos. Então, a gente, por meio desse programa, pretende, não, já criou, né, não pretende, já criamos aqui diretrizes para relato. Temos também
estamos desenvolvendo aí uma ferramenta, uma plataforma digital para que esses dados possam ser relatados e que estejam disponíveis, então, dando transparência a essas informações. Então, como eu comentei, o que que são esses componentezinhos, né, que vão somando-se aí e criando o programa? Então, a gente começou num texto ainda não divulgado, mas está lá, a gente já escreveu, já pensou quais são os objetivos, quais são as premissas. E de acordo com as premissas do programa também, a gente pensou num processo para essa construção. Pensamos sobre papéis e responsabilidades, também temos que estabelecer uma governança desse processo, desse programa, vamos dizer assim. E aí a gente vai incorporar, né, trazer para esse programa, juntar também em uma única plataforma, uma ferramenta que já é utilizada há algum tempo para apoiar as empresas da fase do diagnóstico até a implementação da agenda de adaptação. Indicamos outras ferramentas também. E aí a gente entrou num componente muito importante, essencial, que são as diretrizes para relato, que foi esse processo que a gente desenvolveu esse ano. Depois, então, como continuidade, né, as diretrizes são o nosso objeto de consulta pública, nosso lançamento de hoje. Mas depois disso, a gente continua o processo e cria mais uma caixinha, que é a plataforma digital, que vai ser lançada então, em 2026, que é o espaço, né, onde essas informações vão ser registradas. E aí o programa continua, né, a partir de um primeiro momento de inserção de informações e tudo mais, a gente cria, então, uma avaliação e monitoramento contínuo do programa, né, para ele ir melhorando. Então, a gente vai fazer um piloto, vai melhorar o programa, vai melhorar as diretrizes e assim vai. Depois, uma fase de estímulo e a criação de um ambiente favorável para avaliação de dados externa, né, para que essas informações todas estejam ali, sejam acessíveis com qualidade, né, tenham qualidade, tenham consistência, isso possa ser verificado. E a gente também tem um componente de educação e capacitação corporativa que vai estar dentro do programa. Então, essas várias caixinhas se somam, mas hoje, como eu comentei, as diretrizes para relato são o nosso foco e essa é a consulta pública que a gente lança. Pode falar, Mari. Complementando só. Peraí, gente, pronto. Complementando só que as diretrizes para relato, elas são uma das caixinhas, né? Estão aí numa caixinha, mas elas servirão de base para tudo que vem depois, né, no programa. Então, gostaria só de ressaltar a relevância desse componente. Ele é bem estruturante e, por isso, também essa consulta pública e todo o processo participativo são fundamentais. Não quer dizer que elas não vão depois, ao longo das próximas caixinhas, dos próximos desenvolvimentos, serem revisadas, né, de novo. Elas vão, a gente está entendendo as diretrizes como um documento vivo, até porque no próximo ciclo, né, no próximo ano do programa, a gente vai testá-las em projetos piloto, então certamente vai ter uma outra versão, mas a estrutura delas, né, a gente construiu ao longo desse ano e está agora em consulta pública. Então é isso. E a plataforma digital, por exemplo, vai refletir as diretrizes, né? Tanto limites, escopo, pilares, quanto as informações aí para relato, que estão justamente em consulta pública a partir de hoje. Muito bem. E aí, contando um pouquinho desse processo, então a gente começou em abril, fizemos uma primeira oficina presencial. Vou dar um passo atrás antes de começar, né? Então, esse processo também teve algumas premissas. É, Lá desde o início, a gente já sabia que não poderia ser um processo centrado na FGV, né, no FGV-SES. Então, tinha que ser um processo que envolvesse diversas instituições diferentes, então, financeiras, seguros, empresas, governo, sociedade civil, né, enfim, terceiro setor, que fosse um processo participativo,
Então, essas foram premissas importantes para a gente que, então, né, nos nortearam aqui nesse desenho. Primeira oficina foi em abril, começando lá a olhar primeiro para as premissas, justamente, né? Primeiro passo, aí quais são as premissas, então o que que a gente vai, como a gente vai caminhar, quais são as expectativas também desse programa, de quem está aqui participando, das pessoas que foram convidadas, das instituições que foram convidadas. E a gente tinha, então, três grandes momentos presenciais, que era a oficina um, a oficina 2 e a oficina 3, e entre elas, as reuniões online para que esse processo acontecesse também. Então, a gente teve esse primeiro momento, como eu falei, na oficina um. Depois, na reunião, a gente já tinha uma primeira versão das diretrizes e colocou para o grupo que estava participando das discussões para opinar, para sugerir em cima do documento. Na oficina 2, a gente, então, a partir das contribuições também, a gente criou um sumário bem estruturado, vamos dizer assim, os grandes tópicos que deveriam estar contidos nas diretrizes, para que na oficina 2 a gente discutisse pontos que a gente identificou como críticos, né, importantes para rechear esses grandes tópicos. Então, isso foi também um trabalho a muitas mãos. Tivemos uma reunião intermediária aqui entre a oficina 2 e 3, que teve por objetivo a abertura dos grupos de trabalho. Então, a gente chegou até a oficina 2 com um desenho, né, dos grandes tópicos da diretriz, e o que precisava ser detalhado, alguns pontos chaves discutidos para rechear esses tópicos, mas também a gente chegou na conclusão de que a gente tinha uma estrutura ali de referência para ser utilizada nos pilares de relato. Então, o próximo passo qual que era? Olhar o que vai ser relatado, qual a informação que vai ser solicitada, até para entender que tipo de informação é de interesse, né, dos usuários da informação, vamos dizer assim, e que tipo de informação as empresas também já têm estruturadas e são informações que podem, né, um equilíbrio, um balanço entre o que a gente deseja e o que a gente consegue, sem deixar essa régua cair, né, sempre provocando para que essa transparência seja dada, enfim, para melhorar sempre essa nossa comunicação. Então, para mergulhar em qual tipo de informação né, seria dada, a gente criou esses grupos de trabalho que foram conduzidos, não pela FGCS, mas foram conduzidos por organizações que estavam em parceria com a gente, que estavam participando do processo. Depois disso, a gente teve a oficina 3 para validar essas informações, né, para fazer um fechamento. E de outubro, né, do comecinho de outubro até agora, a gente trabalhou bastante na consolidação de tudo isso, então, não só do que veio da oficina 3, mas de, de toda essa informação que foi gerada no processo, e a gente lança hoje, então, para consulta pública, já dizendo que provavelmente ela terá muitas melhorias, afinal, a gente está no processo de consulta para coletar essas contribuições, e para poder seguir, então, nessa construção. Mas a gente tem um grande objetivo, que é lançar o programa, né? A gente lança as diretrizes em dezembro, e aí a gente faz o lançamento do programa. Eu adorei esse foguete. O lançamento do programa brasileiro. Então, de mais de um componente além da diretriz, né? As diretrizes a gente lança agora, mais o programa mais completo, inclusive com a plataforma digital, a gente lança em março, abril do ano que vem, tá bom? E aí, só fazendo um reconhecimento, que foi bastante importante, que nesses grupos de trabalho, a gente tentou equilibrar também pontos de vista diferentes, né? Para que essa produção fosse, enfim, essa discussão fosse bastante rica. Então, a gente teve um grupo, e aí esses grupos foram também estabelecidos de acordo com os nossos pilares de relato, referência. Então, a gente teve um grupo que trabalhou, vamos dizer, dois pilares, que era a governança e estratégia. Ele foi conduzido pelo IBGC como anfitrião e pelo CBEDS como co-anfitrião. A gente teve um segundo grupo que tratou de gestão de riscos, teve a CNI como anfitrião e o BNDES como co-anfitrião. E a gente teve o grupo 3 que trabalhou metas e métricas e também olhou para indicadores.
teve a Braskem como anfitrião e o Pacto como co-anfitrião. Mas nesses grupos, né, tivemos vários inscritos que participaram e também a gente queria então agradecer e reconhecer as outras empresas, organizações que estiveram com a gente aí nesse processo. Tem uma lista aqui, foram mais de, acho 40, 60, é a conta aqui, mais de 40, 45 instituições. É, e aí eu acho que sobre o processo, né, sobre esse histórico, eu fico por aqui, não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa, ou se alguém quer perguntar alguma coisa, alguém que está nos ouvindo. Eu acho que é com você, Nath. Ah, Então, Felipe levantou. Ah, você quer falar, Felipe? Quer perguntar? Sim, desculpa, né? A palminha foi errada. Vou levantar da mão. Mas, primeiramente, parabéns pela iniciativa. Acho que a iniciativa é excelente fazer esse mapeamento. A minha pergunta é relacionada à questão a gente falou muito da adaptação climática, né? Existem os planos governamentais, o plano clima de adaptação, os seus planos setoriais. A minha pergunta é, frente esse trabalho que a FGV está puxando, né, fazer esses relatos, o quão alinhado ele está das diretrizes que o governo está tomando quanto da adaptação climática, do plano clima de adaptação climática setorial. Mas se você quiser falar também. Mas esse é um dos pontos que a gente buscou. Então, quando a gente foi pesquisar, e inclusive na primeira oficina, aliás, desde a primeira oficina, a gente tem essa preocupação de deixar esse programa alinhado ao que está sendo construído, pelo governo federal também, e em outras frentes, né? Não só pelo governo. Mas na primeira oficina, por exemplo, a gente teve uma fala, né? A gente convidou justamente o pessoal do Ministério do Meio Ambiente para contar um pouco como é que estava esse processo, como é que eles viam a parte de monitoramento também do Plano Clima. A gente convidou a CVM para contar como é que a resolução, né, estava sendo implementada, entender quais eram os requisitos dessa resolução. A gente teve uma apresentação sobre ISO, né, embora, enfim, é outra dimensão, não é tão governo, é mais empresa, mas para entender também quais eram as exigências da ISO que estava sendo traduzida, então, naquele momento, que já tinha acabado de traduzir. Enfim, a gente tem essa preocupação e ao longo do processo, eles têm sido também uns participantes nas oficinas e nas conversas. Temos reuniões bilaterais justamente para manter esse alinhamento. Então, eu acho que ainda não estamos num ponto de fazer um depara super específico entre uma coisa e outra. Não só o Plano Clima, a taxonomia também é né, um documento de referência nosso, então a gente tem olhado para isso. Então, a gente não está, assim, não consegue ainda fazer essa ligação de um para um, vamos dizer, mas a gente entende que com a evolução dos dois programas, em algum momento, um vai, ajudar o outro. Mari. É isso, só, Felipe, a sua pergunta é super importante e complementando, essa fala da Marta sobre a primeira oficina, a gente também tem feito reuniões, com a equipe do MMA, principalmente a diretoria de adaptação, para garantir um alinhamento, né, quando as coisas também ganharem mais tração ali do lado do MMA na elaboração desse sistema de monitoramento, né? Eles estão trabalhando isso, mas ainda não chegaram no nível de indicadores. A gente já está num nível bem mais específico, né, aqui das diretrizes, como você sabe. Então, a ideia é sim, daqui a pouco, poder fazer esse depara, assim como a gente fez com o IFRS, com outras referências, né, que já estão prontas, então o depara foi possível. Mas as portas estão abertas e há todo o interesse dos dois lados para que as duas coisas estejam, alinhadas, né, minimamente alinhadas. Perfeito, gente. Obrigado. boa tarde, pessoal. Acho que eu vou pegar por aqui.
É, enfim, o objetivo agora da minha fala é uma introdução às diretrizes, né, para relato do programa brasileiro, porque, enfim, o documento está online, está disponível para que todos possam consultar, comentar. Então, essa apresentação não tem o objetivo de trazer todas as informações, mas sim uma introdução do como vocês vão encontrar essas diretrizes no sistema, né? Que vai estar no sistema, mas como elas foram elaboradas, qual é a estrutura. Então, Marta, você que está passando, pode passar. Vou lembrar do porquê relatar, né? Do lado da organização, da empresa, então a gente sempre fica, né? Por que que vai transparecer essas informações? Muitas vezes são informações de risco, algumas são delicadas, e a gente entende que mais do que prestar contas, a transparência também pode significar resiliência. É muito importante para a transparência e credibilidade, a Marta trouxe bastante isso, né? Aumenta a relação de confiança entre empresas, investidores, sociedades, demonstra preparo e responsabilidade, é uma base para decisões estratégicas, porque disponibiliza informação relevante, né? E esse é um ponto importante para a gente, que a informação que esteja lá seja relevante para os demais usuários, todos os outros, né? Apoia a integração da adaptação nas estratégias corporativas, promove cooperação e aprendizagem, porque favorece a troca entre as organizações que estão relatando, parcerias no território, porque é possível verificar quem que está atuando no mesmo território, cadeias de valor, benchmark, então, né, troca de experiências, de boas práticas e também conformidade e reconhecimento facilita o atendimento às regulações emergentes, acesso a capital e dá visibilidade aos esforços das empresas. É importante colocar aqui que a gente está falando do momento do relato. É muito comum a gente confundir com o processo de gestão, né? Então, o processo de gestão de riscos e oportunidades climáticas e de desenvolvimento do plano de adaptação, implementação do plano de adaptação, ele vai acontecer dentro da organização e é um processo paralelo ao de relato. O processo de relato ele vai beber, usar, né, as informações que estão ali, passar por filtros de materialidade para relato, passar por filtros de o que que é relevante para os usuários, o que que cabe no programa, e aí sim essas informações vão ser relatadas, né? E daí a estrutura que a gente montou, Marta, acho que pode passar. Ah, desculpa, vou até voltar no ponto do Felipe, né? Para fazer essa estrutura, a gente partiu lá no começo, como a Marta comentou, de um mapeamento de diversas iniciativas que estavam tratando de relato de clima, principalmente, mas também de sustentabilidade, também de natureza. Foram mapeadas mais de 20 iniciativas, e a partir dessas 20 iniciativas, a gente usou critérios para escolher essas 8 iniciativas que seriam as quais a gente iria aprofundar, olhar com calma, olhar indicador por indicador. Por que que eu estou falando em iniciativa? Porque, por exemplo, né, o CDP tem diversos questionários, então a gente olhou principalmente para o questionário de clima, mas também para outros questionários. Da mesma forma, o GRI e todas as outras né, todas as outras iniciativas, normas, standards que estão aí. Então, aprofundamos, entramos, né, mais a fundo nesses, todos aqueles que eram relacionados a iniciativas governamentais foram avaliadas, né, no momento anterior, mas não chegavam no nível de informação a ser relatada, de indicador, de métrica, e por isso eles não entram aqui, né? O mais próximo disso foi a taxonomia, e a gente teve um olhar bem especial, assim, para ela, mas ainda assim é um pouco diferente do que a gente está tratando aqui. E daí olhamos para essas e, ao final, a gente percebeu que a gente acabou se baseando muito, né, no GRI, porque é amplamente utilizado pelas organizações e muitas décadas de experiência, então foi uma fonte importante. O IFRS, principalmente o S2, né, o S1 também foi consultado, mas o S2, porque, enfim, está vinculado, né, à resolução da CVM e vai se tornar mandatório no Brasil, então foi uma referência muito importante. E também o Programa Brasileiro de Gases de Efeito Estufa, o GHG Protocol, que da casa, né, que é do Centro de Estudos de Sustentabilidade, que a gente tem bastante experiência nesse programa e que
foi também uma inspiração para a criação desse programa. Então, a gente olhou muito para os aprendizados desse programa e para o que veio dele, sabendo, né, consciente de que era mitigação. Aliás, dessas iniciativas eram muito focados em, gente, desculpa, em mitigação. Pode passar. Bom, pensamos então como vai ser a estrutura de relato. Então, a partir do processo de gestão de riscos e oportunidades, né, que vai acontecer na organização, que vai passar lá por todas as etapas de diagnóstico, planejamento, implementação, a organização vai então se preparar para relatar o que vem, né, apareceu nesse processo para outros usuários. É importante que essas informações sejam úteis, né, para os diversos usuários. E para fazer esse relato, a gente tem um primeiro momento em que a organização vai olhar para os limites, né? O que vai caber dentro do relato? O que vai estar contido nesse relato? Então, tem aí o que a gente chamou logicamente, o momento da materialidade, a escolha, né, da abordagem e passar por esse processo, o que é, dentro de todo esse processo de gestão, todos os riscos e oportunidades, medidas de adaptação que foram limitadas, o que é material para relatar. A partir daí, a organização vai olhar quais unidades e operações da organização vão ser relatadas, são prioritárias para relato. Cadeia de valor, o que dentro da cadeia de valor vai ser relatado e quais territórios de incidências serão relatados, né? Então, esse é um primeiro momento em que a organização vai passar. Depois, a gente entra nos pilares, né? Só para lembrar que esses 3 níveis, organização, cadeia de valor e território, são as esferas, né? As esferas de relato. A partir daí, a organização vai olhar vai organizar as informações a serem relatadas, né? Elas estão organizadas em 4 pilares, são 4 pilares semelhantes, né? Próximos aí à definição do IFRS. Então, o primeiro deles é governança, e olha bastante para processos na alta gestão, política e um olhar mais de governança. O próximo pilar é estratégia, e que tem como objetivo relatar premissas, critérios, os fundamentos, o posicionamento da organização né, em relação à adaptação às mudanças climáticas. Depois entra o pilar de gestão de risco, em que serão relatados a existência de procedimentos, ações, e aqui entra, assim, a lista, né, de riscos e oportunidades prioritárias, medidas de adaptação que foram, né, pensadas para esses riscos, e também plano de monitoramento. E, de certa forma, transversal, né, métricas e metas, que é um pilar que congrega um conjunto de indicadores, informações que dizem respeito aí ao desempenho, às metas da organização para adaptação, e que muitas vezes se conectam com os demais pilares, porque são relacionados ou à estratégia, ou à governança, ou às medidas de adaptação, os riscos, enfim. Então, essa é a estrutura, é assim que vocês vão encontrar as informações a serem relatadas, a organização das informações a serem relatadas, né? Pode passar, Marta. Aqui a gente dá eu já falei isso, mas enfim, organização na esfera da organização, quando a organização estiver pensando aí quais são os limites, estarão os processos internos, impactos, riscos e oportunidades que incidem sobre os ativos e operações próprias da organização, né? Então, ações e resultados de adaptação que estão dentro da organização. E aqui é a maior quantidade de informações a serem relatadas, né? Primeiro porque a organização tem essas informações, ela é a relatante, e também porque é onde ela tem maior gestão. Em seguida vem a cadeia de valor, que é o conjunto de atividades, interações, recursos e relacionamentos que geram ou sofrem impactos, riscos e oportunidades climáticas materiais para as operações, produtos e serviços da organização, e para os quais as medidas, ações e investimentos de adaptação serão implementados e planejados. Então, a cadeia de valor é externa à organização, é sabido que muitos riscos e oportunidades, né, muito relevantes podem estar na cadeia de valor, então é bastante importante que a organização gerencie os riscos
e oportunidades na cadeia de valor e também relate que essa gestão está sendo feita, né? E, por fim, a última esfera é o território de incidência, em que é o espaço geográfico diretamente relacionado às unidades e operações da organização, relatante e diz respeito aos impactos, pode ser positivo ou negativo, sociais, ambientais e econômicos, nesses territórios, né, da organização ou também do clima, e como a organização está se relacionando com esses territórios no contexto de adaptação. Essas são as três esferas. Pode passar, Marta. E, né, dando um zoom naquela primeira estrutura e os pilares de relato. Para relato, governança. Como eu comentei, a governança né, são princípios, regras, estruturas, instâncias de governança para tomar decisões, monitorar e gerenciar e supervisionar os riscos de adaptação. A estratégia, ela fundamenta, né, ela demonstra para o usuário da informação quais são as bases, né, quais são os fundamentos, quais foram os métodos, as premissas, princípios e métodos que foram adotados para a organização para a gestão de risco. E daí o próximo pilar é gestão de riscos e oportunidades, onde a gente tem os processos estabelecidos, a própria lista de riscos e oportunidades priorizados, as medidas de adaptação, sistema de monitoramento, enfim. Também algumas informações a serem relatadas em relação a atores internos e externos da organização para contribuir para a gestão de risco. E, por fim, métricas e metas, acho que comentei também, conjunto de metas, indicadores e métricas usados para acompanhamento e avaliação de cada um dos demais pilares, né? Então, existem métricas e metas para os diversos pilares. Bom, é assim que as informações vão estar organizadas no relato. Aqui a gente traz mais a estrutura, né? Vocês vão ter oportunidade de ler um pouquinho mais, né? O que é cada um desses pilares e principalmente quais informações podem ser relatadas em cada um deles. Obrigada. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre essa introdução às diretrizes. Se alguém quiser trazer. É muita informação mesmo, gente. Muitas vozes também. Mas é muita informação, né? Assim, na verdade, recortes aí cruzados, né? A gente está falando de pilar, a gente está falando de esfera, a gente está falando aí de níveis de informação ao longo do processo, né? Então também tem o ciclo aí da agenda de adaptação empresarial como referência. Então as coisas se encaixam melhor, eu acho, lendo as diretrizes. Então acho que é um bom momento da gente passar aí para a estrutura do documento, mas antes, João, fica à vontade. Obrigado, Mariana. Tudo bem, gente? Boa tarde. Sou João Moraes, coordenador da Rede BISC aqui da Comunitas. É prazer ter participado um pouquinho desse processo com vocês. Gostaria de ter me dedicado mais tempo nos grupos, mas consegui acompanhar alguma coisa. Agora que está indo para consulta pública, Mariana, Natália e qualquer uma também que possa responder nesse sentido, eu fico com um questionamento, especificamente olhando para o nosso setor, né? Então, representante do investimento social privado aqui, eu olho isso com muito ânimo no sentido de potencializar de dar mais importância para a agenda social dentro das empresas, né? Por conta dessa interface territorial e da conexão que o tema de adaptação climática tem com os riscos para as empresas, riscos para os territórios e como que a gestão de risco nas comunidades é uma condição, né? Pela qual a empresa mitiga o seu próprio risco. Pretende-se, eu estou perguntando aqui como que isso será perguntado para as empresas, né? Como que as empresas vão acessar este padrão de relato pela primeira vez? Elas serão provocadas a relatar impactos territoriais, né, no sentido mais explícito, né, de ter um campo lá, territórios, para elas sentir meio que um constrangimento para pensar sobre ou se isso fica muito aberto e a empresa ela vai colocar territórios apenas se ela própria, ex ante ao processo,
já se posicionar dessa maneira, de alguém que já está olhando para o território e não como alguém que será provocado pela plataforma de relato a pensar o território. Não sei se deu para entender a pergunta aqui. Perfeito. Obrigada, João, pela sua pergunta. Você entra na consulta e me diz se está provocativo o suficiente, mas a gente sim tem, né, essa, essa esfera específica sobre o território. Então, existem perguntas ou informações a serem relatadas que explicitamente para território, né? Você consegue inclusive ver pela primeira coluna, ela define se é organização, se é cadeia de valor ou se é território, então dá para você ir olhar essas perguntas diretamente. E essas perguntas têm perguntas sobre o processo, né? A gente está trazendo algumas perguntas sobre o processo, quais processos, se existe engajamento. Então, elas existem, existe a oportunidade das organizações relatarem essas informações. A gente está, acho que né, isso está lá, essas perguntas não estão lá. Existe vocês vão ver nas diretrizes escrito, uma distinção entre informações essenciais e informações que são adicionais. A gente não definiu ainda o que é informação essencial e informação adicional. Entendemos, a partir desse processo desse ano, que a gente gostaria de ter essa distinção, porque a gente entende que as organizações estão em diferentes estágios de evolução, em diferentes estágios de gestão de riscos e oportunidades, e a gente não quer que só as organizações que estejam com um processo redondo e muito bom possam relatar. A gente quer que todas as organizações tenham espaço para relatar. Então, existe essa distinção entre informações essenciais e informações adicionais. O que é informação essencial e o que é informação adicional vai ser definido a partir dos projetos pilotos no ano que vem. Porque, enfim, a gente precisa também entender como isso reverbera nas organizações, né? Mas o importante é dizer que o campo existe, ele está lá aberto, e essas informações essenciais também vão ser distintas para grandes empresas, para pequenas e médias empresas, para empresas no setor financeiro que têm características bastante diferentes. Então, é isso, né? Existe a oportunidade de relatar um monte de informação, e daí tem esses recortes, né? O que que é essencial e para Legal. cada tipo de organização. Não, Mas isso excelente. tá, já dá para você dar, já Bom, dá para eu dar vou, palpite lá, vou se dar você uma quiser. olhada. Não, eu vou dar uma olhada, sim, mas acho que se estiver alinhado com o que você está dizendo, acho que da minha parte estaria até meio contemplado. E eu compartilho essa visão de curva de aprendizado também. E de que terá todo as empresas, o setor todo vai estar num grande primeiro processo, né? Que tem uma curva de aprendizado longa aí para vencer. Da nossa parte aqui, no que se refere a este relato territorial para adaptação climática, acho que a gente vem querendo ser bem intencional em provocar esse campo. A gente fez uma publicação recentemente um pouco sobre isso e tal. A gente pode continuar colaborando e conversando, e da minha parte também super interessado para ver esses primeiros resultados e ajudar a difundir os bons relatos. Mas da minha parte é isso. Obrigado, Natália. Vai lá, Mari. João, e a publicação de vocês, ela é super importante, né? E está muito relacionada mesmo. A sua leitura está super correta no sentido da nossa intenção de provocar o investimento privado nessa agenda pelos vários instrumentos e agendas correlacionadas, né? Então, o investimento social privado é sim um caminho para que a empresa possa atuar fora dos seus muros, nos territórios de incidência e de influência, né? A gente traz as duas palavras tanto no glossário das diretrizes quanto no texto. Você vai ver lá. Também vai ser legal ter a sua contribuição sobre isso, né? O que que é essencial, se a gente traz como essencial a partir do ano que vem, como a Natália falou, os territórios de incidência, né, e de influência fica como uma segunda camada. Esse é um debate super importante, mas de fato é uma intenção do programa, né, nossa, aqui com os vários parceiros, inclusive você que participou aí do processo, sim, usar o programa e essa plataforma de relato
para impulsionar a atuação empresarial em adaptação fora dos muros. Isso está declarado lá. Excelente. Obrigado. Muito bem. Então, é, eu não sei se você estava na última, eu não lembro, na última oficina, mas na última oficina a gente falou um pouco sobre justiça climática e, e foi consenso até do grupo que, como, né, a nossa grande pergunta foi como é que a gente vai abordar a justiça? Ela é um eixo transversal, mas como a gente vai abordar? A gente vai abordar só dizendo que tem que ter nas diretrizes, ou a gente vai aprofundar nas perguntas? E a resposta do grupo foi: vamos aprofundar nas perguntas. Então, acho que ao longo da leitura vocês também vão encontrar algumas perguntas relacionadas a isso, mas a consulta também serve para novas sugestões. E eu vou contar um pouco agora como é que a gente vai fazer essa consulta. Vou compartilhar de novo com vocês a minha tela. Então, cadê minha tela? Vocês estão vendo? Sim. É, informações práticas. Então, Marta, como é que eu entro lá e vejo? Como é que eu leio esse documento? Onde ele está? Então, a gente vai fazer essa consulta via o portal.gov, o Brasil Participativo. Então, quem participou das consultas aí dos planos, Plano Clima, já vai estar familiarizado também com esse acesso. A gente abre essa consulta hoje e vai até dia 24/11. É um período curto, porém, ano que vem, como a gente comentou, a gente volta, né, lança o programa completo e abre, então, os pilotos com as empresas, e a gente entra nesse processo de melhoria, de análise, de revisão. Então, é um processo que ele não se encerra no dia 24/11, é um processo que segue ano que vem também. Aliás, acho que muito mais além do que o ano que vem, tá? É um processo bastante longo de construção. Então, a gente tem ali uma chamadinha dentro da plataforma para consulta pública, que é: leia atentamente esse texto. E a gente gostaria muito de ter contribuições que vão na linha do que você acrescentaria nas diretrizes, né? Então, o que está faltando ali, o que está em excesso, às vezes coisas que estão pesando muito, enfim, talvez não devessem estar ali, e o que não ficou claro e que poderia ser modificado. Então, são alguns pedidos, mas lógico que vocês vão contribuir conforme a necessidade, enfim, né, o que vocês identificarem como necessário. É muito importante que as contribuições elas sejam bem objetivas e claras. Então, para você fazer essa consulta, né, participar desse processo, você tem que fazer o seu login na plataforma. E aí eu vou mostrar para vocês, mas como eu comentei, né, a gente tem esse período aqui de consulta pública, depois a gente tem até o começo de dezembro, então final de novembro, começo de dezembro, a análise das contribuições que vierem. A gente vai ter a gente tem um processo de feedback, depois no final a gente publica um relatório com a análise daquilo que foi incorporado, não foi, enfim, né, dentro do próprio sistema da plataforma de consulta, e também a gente lança essas diretrizes no comecinho de dezembro, e, de certa forma, a gente dá esse feedback, né? A gente não vai dar ponto a ponto numa reunião de lançamento, mas a gente vai contar como ela ficou no final, e a gente pode dar enfoque, de repente, olhar um pouco também nesse lançamento, contar em que linha, em que sentido vieram as principais contribuições, né? Acho que pode ser bem importante. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco do que está na plataforma. Então, aqui, essa é a carinha que vocês vão encontrar. A gente vai divulgar o link, vai mandar por e-mail, inclusive. Até achei que ele estava aqui, acho que não, né? Mas, enfim, é essa carinha que vocês vão achar. Então, tem que fazer o login. Eu não estou logada aqui para fazer essa demonstração, tá, gente? Mas aqui tem um chamado, um convite para consulta pública.
Aqui as etapas, essa etapa é a etapa que a gente está agora, com as datas de cada período. E aí a gente tem uma segunda abinha que conta um pouco desse processo, que eu comentei aqui no começo, né? O que que a gente espera aqui também, quais as orientações para consulta, nossos próximos passos, outros programas que a gente tem aí em parceria. E aí, finalmente, o texto, que é o texto sobre o qual vocês vão ler e contribuir, né? Então, são grandes, a gente tem blocos, e aí vocês conseguem incluir comentários a partir dos blocos. Mas, de antemão, eu já vou comentar ou vou contar para vocês. A gente deixou todos os blocos abertos para contribuição, mas os primeiros blocos, eles contam história, dão contexto. Então, são blocos que imaginam que não tenham muitas contribuições, não é o foco. Eu acho que todo mundo, quando vem para uma consulta, quer ver aonde está a informação né, que eu vou ter acesso ou que eu vou relatar. Então, isso está mais para o final. Então, esses primeiros blocos, eles contam um pouco mais de contexto. Não quer dizer que não é importante ler, não, tá? Mas eu só estou já contando como é que está estruturado. O que é o programa, então, as caixinhas que eu comentei, nas componentes do programa, os objetivos e premissas, público-foco, é, a ferramenta que eu comentei, que a gente tem como referência, que a gente usa do ciclo de gestão, que não é o objetivo do relato, é uma ferramenta que a gente indica para processo da empresa, antes de chegar na fase de relato, inclusive. E assim vai. Então, os horizontes, daí é que a gente começa já a entrar mesmo nas diretrizes, começar, né, a falar o que são os horizontes temporais, enfim, o que que é uma boa estratégia, um bom plano de adaptação, sobre o que ele se estrutura, e assim vai. E aí, vocês têm aqui a possibilidade sempre de fazer o comentário clicando aqui. Então, você vai comentar ou sugerir alguma coisa nesse bloco. E aí, lá para o final, né, vocês vão começar a ver que os blocos eles ficam menorzinhos, porque daí a gente começa a entrar no conteúdo mesmo. Então, daí a contribuição de vocês pode ser mais focada também. Então, aqui a gente está falando também dos pilares de relato, mas aí, ó, periodicidade. Então, o bloquinho já fica menor. Vocês conseguem dar uma contribuição mais direcionada. Materialidade, uma contribuição mais direcionada. A estrutura de relato, e assim vem. E aí, lá para o final, eu vou dar um pulo grande aqui. Lá para o final, a gente entra muito no trabalho, né, nos conteúdos que foram gerados nos grupos de trabalho. Peraí, que eu vou tirar aqui. Por exemplo, esse anexo 1. Então, aqui, ai, Marta, eu quero saber qual é o tipo de informação que vai ser requerida. Então, são os quadros a partir daqui do parágrafo 21. E aí você vai conseguir saber, olha, isso aqui são as perguntas que se encaixam no pilar de governança. E aí a gente separou as esferas, então aqui a gente vai falar basicamente de organização. É legal, né? Vocês vejam só, vocês vão ter um blocão aqui que fala sobre várias informações de governança. Então, se vocês forem dar uma contribuição pontual, isso aqui ajuda muito. No código G1, bota a referência. No código G1, acho que tem que ser considerado isso, aquilo, aquilo outro. Né? No código G2, então, você pode pôr vários comentários direcionando conforme esses recortes. Acho que facilita muito o nosso trabalho depois em juntar, entender essas informações e a contribuição que foi dada. Então, o que a gente pede aqui, né? A gente imagina, olha, então, uma pergunta de governança, ela vai falar, por exemplo, sobre uma política que está publicamente disponível e que trate explicitamente de governança. Qual vai ser a futura, como que a gente pensa que essa resposta seja dada futuramente dentro da plataforma? Vai ser uma resposta sim ou não. E aqui, alguma diretriz ou alguma explicação do que a gente espera com essa resposta, ou alguma coisa complementar. Então sim, eu tenho uma política, então insira o link para a política, por exemplo. E a gente vai ter um bloco para cada pilar que a Natália comentou, né? Então, por exemplo, o anexo 2, a gente vai olhar para a estratégia. Então, aqui são perguntas que se relacionam à estratégia.
Eu quero dar um exemplo aqui. Nath, pode falar. Não ia comentar, Martinha, se você puder parar em algum aí, só para comentar, sobe um pouquinho. Esse, por exemplo, E18, pode ser o 17, 16. Só preciso que comece E17, Martinha, desce um pouquinho, então, E17 mais. E depois o próximo é E17.1. O que que significa? Que o E17.1 é uma pergunta que vai abrir dependendo da resposta da pergunta anterior. Então, são perguntas de um mesmo bloco, né? Referente a um mesmo assunto e que estão vinculadas uma à outra, né? Então, acho que isso é importante saber. De vez em quando parece meio repetitivo, né? A gente tem um sim ou não e depois justifique, mas é porque elas são perguntas que vão cascateando. Isso, eu quero pescar um outro exemplo aqui. É, quer ver? Ó, tem o CSIM também. Quando vocês olharem, né, selecionar todas as alternativas aplicáveis, enfim, isso aqui, gente, é uma forma que a gente, vamos dizer, colocou dentro de um documento Word, mas quando você for ter que responder isso ou for olhar essa informação numa plataforma digital de registro, a coisa é mais dinâmica, né? Aí tem, abre caixinhas e tudo mais, enfim, você navega de fato pelo relato. Então, é diferente. E aqui, por exemplo, Marta, o que que é esse quadro A, coluna? Não entendi. Isso significa que a gente não está fazendo exatamente uma pergunta nesse ponto, né? Mas a gente vai. Essa é uma informação que, quando estiver na plataforma, ela vai ser um quadro em que você entra e preenche direto, de forma que seja rastreável, vamos dizer, dentro. Vou pegar o exemplo de gestão de risco. Eu aponto a ameaça, eu aponto o risco, eu aponto uma possível meta que eu tenha para atender ou para minimizar, reduzir aquele risco, e eu aponto, aí eu posso ter mais de uma, inclusive, para o risco, e posso ter para aquela meta uma ou mais medidas de adaptação. Então, quando aparece esse nome aqui, quadro, isso significa tem um quadro que vai ser apresentado na plataforma e que vai poder ser preenchido, tá? E aí, só retomando uma provocação do João, então a gente tem aqui a coluna que fala, olha, essa informação que eu estou pedindo, ela se relaciona à organização, essa informação que eu estou pedindo, ela se relaciona à cadeia de valor, então é o olhar da empresa para a cadeia de valor, e aqui, essa informação que eu estou pedindo, é uma informação de território que vai falar de território de incidência. E assim vai, gente. Então, a ideia, só peço a vocês, que quando forem contribuir, faço dois pedidos. Primeiro, divulguem nas suas redes, nas suas empresas, em empresas parceiras, empresas da cadeia de valor, enfim, divulguem, porque eu acho que quanto mais a gente puder ouvir, melhor. A segunda coisa, quando forem fazer as contribuições, sejam bem claros os objetivos e se puderem, então, fazer referência a esses números aqui, essas categorias, facilita muito também para a gente identificar qual é exatamente a contribuição. E eu acho que era isso que eu tinha para mostrar no sistema, não sei, acho que navegando é que a gente também entende, né? E lendo que talvez surjam algumas dúvidas. Alguém quer trazer algum ponto? Equipe, o pessoal que está assistindo. Então, a gente passou um pouquinho do nosso horário, já passando 3 minutos. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, reforço os pedidos de divulgação. A gente vai fazer post também nas nossas redes sociais para divulgar o link e vamos mandar para vocês, por e-mail, o link direto da consulta, tá bom? Obrigada, viu, gente? Parabéns, pessoal.